Os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Russell Shedd. Como começar essa história? Como se deve começar uma história de 30 anos? 30 anos de entrega, 30 anos de risos e lágrimas, de relacionamentos, de plantio e colheita, 30 anos de um ministério que impactou mais do que se sabe ou se procura saber. Vamos começar lá do início. Antes dos acampos, os congressos missionários, unção profética, só tua glória, preciso de ti, novo tempo. Pastor João nasceu em 13 de abril de 1962 em São Paulo. E desde seu nascimento, seus pais já tinham uma promessa de Deus sobre seu ministério. No dia 13 de abril de 1962, eu saí para trabalhar mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu trabalhava na época na vidraria Santa Marina. Não sei se vocês conhecem, é ali perto da Marginal. Era a Via Santa Marina, todo aquele pedaço do lado esquerdo era a vidraria. E a esposa já estava no hospital para dar luz, né? E aí eu saí e tinha que passar no hospital para saber as novidades, porque eu ia trabalhar. Aí cheguei lá, no hospital, que agora é o Metropolitano, e tinha uma janelinha assim. Aí eu cheguei mais ou menos umas 5h15, que eu pegava 6 horas na vidraria. Bati na porta, saiu a enfermeira, eu falei, eu queria saber sobre a paciente Eufélia Nogueira Morilha e tal, que ela deu entrada aqui para Parto Oriente, para dar luz. E aí a moça falou para mim, já nasceu. Aí eu falei, é um menino. Ela falou, como você sabe? Eu falei, porque Deus já tinha me mostrado. E eu tinha mostrado o seguinte, eu vi assim um moço com cabelo mais ou menos assim, cabelo longo, né? E com uma Bíblia e pregando. Com a Bíblia na mão e pregando. Então, quando a moça falou que era um menino, não me foi surpresa, porque Deus já tinha me mostrado isso daí, no dia 13 de abril de 1962, no dia que ele nasceu. Nós estudávamos na mesma escola, no Romeu de Moraes, na Rua Toneleiros, todos nós estudamos lá, e o João sempre gostou de basquete e futebol. Então ele defendia a escola nos campeonatos, que eram realizados no Pelézão aqui. Ele gostava de ficar na rua e só voltava para casa quando a minha mãe chamava, né? Ele era muito roeiro, sabe? Fazia muitas coisas na rua, então ele só vinha em casa para almoçar e para jantar, e o tempo todo na rua brincando com os colegas, jogando futebol, coisa de menino, né? E uma lembrança muito legal, que eu me lembro quando ele começou a trabalhar numa empresa chamada MAPRE, de parafusos. Eu acho que na época eu devia ter uns 15 anos. Aí assim, do nada ele chegou e falou, vamos no cinema? Né? Eu falei, nossa, meu irmão me convidou para ir no cinema. E aí nós fomos assistir um filme lá no Cine Astor, acho que nem existe mais, que é na Paulista. E aí terminou o filme, ele falou, agora nós vamos tomar um lanche. Aí me levou numa, na época a gente falava lanchonete, agora é hamburgueria, né? E foi um momento muito legal que eu tive com ele, uma lembrança. Você viu, olha, eu já estou com 54 anos, isso aí, ó, eu acho que já tem aí uns 30 anos já que eu me lembro disso daí, né? O irmão mais velho, literalmente o irmão mais velho, era o cara que ele tentava resolver tudo dentro de casa e tentava cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a imagem que eu tenho, né? Então ele se alista no exército, mas um chamado maior estava ecoando, o chamado para viver uma vida que ele não imaginava. Nessa época nós estávamos todos na igreja menonita da Lapa, pastor Arthur Ashley, depois foi o pastor Henrico, e nessa época
o João ele foi servir o quartel em Quitaúna, no segundo GAI. Foi um tempo difícil, que eu creio que a fé dele foi testada, lá ele passou por algumas experiências muito fortes, né? E ele saiu dali bem convicto de quem Deus era para ele, porque ele passou por um momento muito difícil a nível espiritual. O João, ele meio que deu uma afastadinha, mas ao mesmo tempo ele estava próximo. Mas eu creio que foi um tempo onde ele encontrou Deus de uma forma que ele nunca havia encontrado. Porque quando muitas vezes ele estava ali nas guardas dele, nas madrugadas, e eu creio que ele encontrou Deus. Lá ele aprendeu a tocar gaita, né? E eu acho que isso foi um refúgio para ele, né? Acredito que ele desenvolveu mais ainda a parte de louvor e adoração da vida dele ali naquela época. Eu lembro de uma situação que nós estávamos na igreja, ele estava com o cabelo ainda bem cortadinho do exército, estava servindo o exército, e o pastor pediu para que ele ministrasse uma música de adoração, e ele tocou uma música do Grupo Elo, daquele disco Calmo, Sereno e Tranquilo, que era Seguir a Cristo, ó quanto anelo, né? Ver minha vida cada dia com o meu rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar como ele quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a cada instante, mas mesmo assim confiante vou, né? E eu lembro que ele começou a tocar essa música e ele caiu num pranto, ele parou de tocar e começou a chorar, mas um choro compulsivo, sabe? Não era algo assim, era da alma, bem pessoal. Eu creio que ali Deus estava ministrando a vida dele, falando com ele através da música, curando ele de alguma coisa a nível de alma, entendeu? Isso eu lembro muito claro, que ele estava tocando violão, ele não conseguiu terminar de tocar música, e ele abaixou a cabeça assim com o violão, assim, começou a chorar. Essa é a lembrança que eu tenho dele dessa fase do quartel. Eu espero que ele não vai ficar queimado comigo, né? Porque ele vivia preso. Ele aprontava e ficava preso. Aí a esposa fazia uns bolinhos, umas coisinhas para levar para ele. E aí eu e o Weber, né? E a gente sempre de sábado, né? Porque eu trabalhava, então de sábado a gente ia lá. Naquele tempo eu era policial, né? E aí eu chegava lá no quartel, em Quitaúna. Ele, com as ferramentinhas, umas coisinhas, com os ferrinhos assim, tirando a grama dentre os paralelepípedos, sabe? Então, os paralelepípedos nascia grama, então ele ficava tirando aqui, só de short, né, sem calção, né? E deixava as coisas para ele, conversava um pouco com ele, depois vinha embora e ficava... Diversas vezes ele ficou preso, porque ele aprontava muito, né? Eu me lembro que eu era pequeno, aí meu pai falou, vamos lá no quartel ver o João. Eu falei, por que o João não pode vir para casa, pai? Ele não pode vir para casa, aconteceu alguma coisa. Aí nós fomos lá, e quando a gente chegou lá, eu me lembro que a gente entrou lá e eu falei, quando é que você vai para casa para brincar comigo, João? Eu já não posso sair daqui, aquele jeitão dele, né? Mas por quê? Porque eu tava jogando rugby e quebrei a clavícula do capitão do jogo. Bem João mesmo, né? Nesse período difícil, o pastor João teve um encontro com Deus. E ali começava uma caminhada que deixaria marcas em milhares de vidas. Um legado que se estende a muitos lugares. Ele sempre gostava de tipo também dar uma exortada na galera. Eu me lembro uma vez que eu discuti com meu pai e aí ele chegou pra mim e falou assim, seu pai não vai mudar, é você que tem que mudar. Então assim, sabe esse papo bem pastoral, assim, parece que ele já tinha dentro dele. Ainda quando ele estava acabando, ele já tinha saído do quartel e ele já estava aqui. Ele tinha um laço de envolvimento muito grande com o pastor Arthur e a dona Margarete.
E eles até tentaram uma vez levar o João para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, para estudar fora, né, do país, mas parece que não deu certo, não é? Então, eu vejo que ele sempre teve essa chamada ministerial para o pastorado. Em 1983, João chegou na IBL em um culto que estava sendo do lado de fora da igreja. O coração entregue das pessoas, mesmo em uma situação difícil como a que estavam passando como igreja, o atraiu àquele lugar, onde se faria os próximos anos de vida dele. Uma vez eu vi movimentação de gente num culto, numa quarta-feira. Eu fiquei interessado, que eu vim aqui no culto do pastor Davi. Aí já era meio tarde, eu falei, eu vou dar uma conhecida nessa igreja ainda, nunca tinha ouvido falar nem da denominação. Aí eu entrei, e tinha lá um grupo de jovens e tal, mas eu acho que não estava o João esse dia, eu não me recordo bem, né? Tinha os irmãos dele, toda a família dele frequentava lá, acho que menos o pai dele. Aí eu fui convidado para ir num domingo, eu fui num domingo, aí eles estavam lá, né? Todos eles, aí eles vieram, se apresentaram, e eu frequentei lá um tempo, assim como um amigo, né? Não que eu mudei, eu tinha meus cultos normais aqui, mas de vez em quando eu aparecia lá. Quando eles tinham algum evento, alguma coisa que eles iam fazer, eles me chamavam, né? Aí eu fiz o convite para aparecer todos eles aqui um dia. Foi até eu tomei a ceia lá. Aí eu falei, vamos tomar uma ceia na minha, mas a gente pode tomar? Eu falei, não, a ceia é independente, pode tomar quantas vezes for no dia, né? Aí vieram todos os irmãos deles, acho que menos o Weber, que era garotinho, tinha 10 anos, acho que nem isso. Aí eles vieram, né? Sentaram, era aqui no fundão já. Aí na hora que foram servir a ceia, todo mundo, eles sentaram mais para frente, todo mundo olhou para trás ao mesmo tempo. A gente pode? O João é uma pessoa incrível, né? O João é uma pessoa dócil, conheci ele na igreja menonita, né? No tempo que já faz anos. Nós conhecemos ele lá quando nós fizemos um intercâmbio com a mocidade de lá. Até então a nossa presidente era Miriam Flores e o João foi muito receptivo com a gente. Né? Quando ele chegou na Lapa, ele estava com muita... ele não tinha uma decisão firme ainda, ele estava indefinido se ficava na menonita ou se vinha para lá. Né? Ele vinha aqui algumas vezes e tal, e quando ele passou definitivamente para cá, para Batista-Lapa, né? Quem gostou muito foi as jovens, né? Que suspiraram, o João passou para cá, uhul! Né? Então foi aquele suspiro de alegria. Tinha um fã-clube, então. Tinha um fã-clube já voltado. Então, mas foi assim, foi muito bacana, né? Então quem gostou mais foi as jovens mesmo, né? Sandra, me desculpe, mas foi bem verdade, tá bom, Sandra? Uma coisa que chamava bem a atenção é que o João tirava aquele macacão, né? Sempre aquele macacãozinho dele, né? E quando não era macacão, era calça verde. Uma fivela desse tamanho, né? Bem grande. Então era mesmo esse jeitão de a botina, né? A botina não podia ficar só, a botina marrom. Ele chegou aqui, sempre uma pessoa quando chega e é nova, é uma novidade, né? Então ele também foi uma novidade, né? E logo foi, assim, não por personalidade dele, porque ele sempre foi muito fechado, assim, nunca foi muito aquelas pessoas abertas que já faz amizade no começo, mas ele chegou e o que marcou ele foi realmente esse coração para a obra, para o louvor. A marca dele sempre foi a música mesmo, né? Em alguns cultos, o pastor Davi Clava, muito carismático, como sempre foi, ele, em alguns momentos, ele chamava todos os jovens lá na frente, né? Nós estávamos na parte de baixo ainda, não estava na parte de cima, e o pastor Davi Clava chamava todos os jovens, e o João, lógico, de pronto já estava com seu violão ali, e o pastor Davi Clava gostava muito da voz do pastor João. Na verdade não era pastor na época, ele ainda não tinha entrado para o ministério pastoral, e ele então cantava, e nós cantávamos ali juntos, era algo assim maravilhoso, e a igreja, de uma certa forma, era impactada. Vinha com o violãozinho dele e tchum. E uma que ele cantava muito, que todo mundo
fazia questão de ouvi-lo. Música né? famosa dele, né? Música famosa. Até não vou arriscar cantar igual o João, senão o pessoal nem vai querer assistir esse vídeo. Mas era assim mais ou menos. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. E o João vinha e cantava e nós acompanhávamos, sem contar outras músicas antigas, mas que falava. E até hoje fala, para nós que lembramos, né, Enéas? Para nós que lembramos, então, assim, a gente sente muita falta, né? Então, mas o pastor Davi sempre fazia essa questão de chamar toda a galera para a igreja participar com os jovens cantando. Era muito bom. Quando ele veio para cá, né? Ele foi uma pessoa que já entrou trabalhando na mocidade, né? Na época era União de Mocidade, né? E sempre foi muito ativo nisso, mas sempre na área da música e do evangelismo. Ele foi sempre um braço direito de todo líder. Ele também foi, na época tinha presidente da mocidade, na época tinha vice-presidente da mocidade, né? E ele sempre trabalhou, sempre envolvido nessas áreas da música e do evangelismo. Como o Enéas falou, o João era muito atuante, era um cara assim que não tinha corpo mole, ele era assim muito, como fala assim, ativo. E quando nós saímos fazer evangelismo, nós íamos muito lá na Praça da República. Lugar assim maravilhoso, e havia assim testemunhos daquelas pessoas que iam, e as pessoas estavam lá ouvindo, estavam passando, elas paravam para ouvir os louvores, depois o testemunho, a palavra, e o João sempre ali, não só o João tocando, mas outras pessoas também tocando. Sempre foi uma pessoa assim, proativa. Esse proativismo dele é que fazia com que as coisas andassem, né? Então ele não esperava de um secundário para que as coisas acontecessem. Então ele sempre foi muito proativo, e se tinha que fazer de dirigir uma Kombi a pegar um microfone para falar, então ele sempre tomava esse primeiro passo para que isso acontecesse. Participei vários com ele, Pernambucanas, Praça da República, Carandiru também, mas uma que eu não esqueço até hoje, eu não sei se ele lembra disso, né? O famoso Homem das Cavernas. Certa vez nós estávamos na cidade de Cana Verde, e é uma cidade muito católica, né? E ali nós chegávamos ali, entregávamos folhetos, né? Convidava as pessoas para participar das praças, na praça. E por ser uma cidade católica, né? Nós chegamos lá uma certa vez, fomos sair uma noite para entregar os folhetos, e estava tendo uma procissão na rua, né? A procissão chamava o Dia do Senhor Morto. Olha só, né? E o João, para quem conhecia o João, aquele cara ousado, aquele cara, né? Ele chegou assim, todos entregando folheto e tal, de repente ele vê aquela procissão, o que ele faz? A gente vê aquele cara de macacão no meio da procissão, para tudo isso aí! Nós pensamos, o João vai apanhar agora. Para tudo isso aí! A procissão parou, né? E o João começou a pregar para aquele povo. Começou a pregar e ninguém fez nada com ele, ninguém. Aí nós ficamos pensando, se fosse uma outra situação qualquer, né? Uma pessoa ia tirar ele na hora dali, mas o João estava tão assim, ousado por Deus, mandar para uma procissão, né? Entregar a palavra para aquele povo, foi uma ousadia tremenda dele. Então, é um episódio que eu não esqueço até hoje, né? Eu creio que ele vai lembrar também disso aí, né? Porque foi algo que ficou marcado da gente, isso aí, né? Mas eram trabalhos assim que eram extremamente marcantes. Pastores saíram daqui como resultado, né, do trabalho na casa de detenção. Pessoas que se converteram foram resultados do trabalho na Praça da República. Inúmeras pessoas. Então, assim, e ele sempre encabeçando, né, junto com outros líderes, né, que não cabe aqui falar, mas com outros líderes sempre encabeçando esses trabalhos, tanto da Praça da República quanto na casa de detenção. Em 1989, pastor João se casa com Sandra e inicia sua caminhada no chamado como pastor. As portas de uma igreja se abrem em BH
e ele e sua esposa começam a pastorear uma igreja. Depois de algum tempo, o pastor João e Sandra seriam convidados a voltar para São Paulo, convidados pelo pastor Davi Clava, para que fosse o primeiro pastor auxiliar e pastor dos jovens da primeira Igreja Batista da Lapa.